noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente conversar sobre ideias para nossa cidade. E no programa de hoje, o tema é o enfrentamento da mulher negra ao racismo. Para a gente se aprofundar nesse assunto, eu tenho duas convidadas. Vereadora Inês Paz, seja bem-vinda. Olá, é um prazer, Júlia, é um prazer aí a todas e todos os ouvintes, a gente estar participando mais uma vez no Mulheres em Pauta e num tema que é bastante importante e também dizer que a gente tem enfrentado a questão do racismo aqui na nossa cidade. Muitos casos de racismo que têm se apresentado na imprensa. Então, nós vamos falar sobre esse tema que é bastante importante para a gente fazer o enfrentamento contra o racismo que existe. Também Vânia Pereira da Silva, professora, seja muito bem-vinda ao Mulheres em Pauta. Olá, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês a respeito desse tema tão polêmico, mas que está na sociedade, né? Porque o racismo ele é a base da estrutura, né? Então a gente chama racismo estrutural. Sim, a gente vai entender melhor sobre o assunto. E antes da gente entrar realmente no tema, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, porque além de professora, você tem atuação aí em diversos movimentos. Então, primeiro, meu nome é Vânia, né? Eu sou Vânia Pereira, eu sou uma professora aposentada, tenho 2 filhos, né? Não sou mãe solo, mas eu acabei de criar meus filhos sozinha. Em 2017, me filiei ao PSOL, né? Então, eu sou do partido da vereadora Inês. A gente milita junto no sindicato dos professores, né? Onde eu divido a coordenação da subsede com ela, com a professora Inês. Faço parte do movimento negro, estou presidente do Comulher, que é o Conselho Municipal de Defesa do Direito das Mulheres, aqui de Mogi das Cruzes, e agora eu entrei para o MMSP, que é o Movimento de Mulheres Negras de São Paulo. Então, eu faço parte aí, eu estou aprendendo com elas a fazer, nós estamos montando o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra e Caribenha. Então, é importante a data para as mulheres negras e a gente vai trazer aqui na pauta hoje essa situação. Sim, muitas experiências aí, diversos grupos diferentes também. E, Vânia, você como mulher negra, como o racismo foi apresentado para você? Olha, eu, ainda jovem, meu pai sempre falava dessa questão do racismo, ele era muito atento a isso e sempre colocava que era importante eu prestar atenção nas pessoas, a forma com que ela ia me tratar, porque poderia ser de uma forma pejorativa, né? Uma forma para desestruturar a minha pessoa, a minha personalidade quanto uma pessoa humana. E aí eu deparei algumas situações de racismo nos relacionamentos interpessoais, afetivos. E o maior embate que eu tive na questão do racismo foi quando eu estava já como professora e onde eu fui ofendida por um aluno. E aí se promoveu todo um debate na escola, mas a direção, a gestão não soube encaminhar essa pauta direito na escola e ficou muito mais, avolumou muito mais a questão da discriminação contra a minha pessoa. Sim. Mas eu soube relevar isso, porque a gente, quanto professor, a gente tem que acreditar na transformação do aluno, na educação e na evolução do ser humano. Então, eu tive aí um tempo depois para dialogar não só com os alunos, com a sala, mas com esse menino que provocou essa fala racista, né? Ele se portou a mim quando ouviu conversando com uma outra professora, dizendo, ali está o arroz conversando com o feijão preto, né?
como eu já vinha numa construção familiar do enfrentamento do racismo, aquilo mais me deu uma visão assim de como que a sociedade, como um adolescente trata essa questão. Sim. E aí eu verifiquei que era muito mais de uma formação dele na família, né? Porque as famílias às vezes não conversam. Era natural para ele era natural e colocar aquilo para ele na época não era considerado crime, hoje já é crime, né? Então eu pude trabalhar esse tema e a partir desse fato eu sempre vim buscando nas minhas aulas, né? Trazer isso de algum modo. Eu sou bióloga de formação, né? Eu sou formada pela Universidade de Mogi das Cruzes e iniciei na carreira docente em 1988, né? No ano da Constituinte, que veio colocar vários direitos aí para a gente, né? Então eu pude trabalhar melhor esse tema, e aí eu fui me engajando, porque eu vi o racismo dentro da escola, né? Pude enxergar, eu era muito nova ainda na educação, mas eu pude enxergar e começar a conduzir trabalhos para minimizar a questão do racismo dentro da escola. Como você falou, essa transformação mesmo, né? Você viu que ali seria um caminho. É um caminho. A educação é tudo, né? Sim. E principalmente para a gente trabalhar esses problemas que estão inseridos dentro da sociedade, que muitas vezes as pessoas não tocam no tema, para não dizer que eu vou reproduzir mais racismo. Não, a gente tem que conversar sim, a população, a sociedade tem que saber para poder tratar negros e brancos de formas igualitárias, porque não adianta a gente ter uma Constituição bonita dizendo onde todos somos iguais, quando na verdade tem esse vácuo aí dentro da história do Brasil. Sabe que não é isso que acontece, né? Que deixa a gente em situações diferenciada, né, dentro da sociedade. Sim, e como a gente já está conversando nos outros programas, né, vereadora, ter o conhecimento, a educação é realmente o único caminho e, inclusive, é o objetivo do nosso programa é levar mais informação para quem está nos assistindo. E, vereadora, falando um pouquinho, né, dela, a Vânia deu esse relato da escola, a escola não soube se posicionar de maneira tão correta. Como a senhora enxerga isso? Não só de escola, de órgãos públicos, de responsáveis? Então, ainda, nós estamos aí em pleno século XXI e nós ainda não temos um investimento, políticas públicas para fazer o devido enfrentamento na questão do racismo. Porque não basta ser, né, antirracista, né? A gente tem que combater o racismo. E aí, para combater o racismo, é preciso você ter investimento, políticas públicas, formação, educação. Porque o Brasil, a gente já tem falado tanto, né, aqui no programa, porque acho que não dá para a gente deixar de falar, né? Então, o Brasil, ele é um país estruturado, como a Vânia já disse no seu início, em cima do racismo. Então, porque o sistema que a gente vive aqui no nosso país, ele foi implantado, imposto, né, pelos colonizadores e uma sociedade escravocrata. Então, nesse sentido, o racismo no Brasil ele é escancarado. E justamente por ser escancarado, que a gente não é tratado, a questão não é tratada com seriedade, né, com seriedade. Então, eu acho que é importante você investir na educação, mas também é preciso fazer o debate na sociedade. E há algumas leis que se criam, que estão sendo formadas, a sociedade acaba tendo aí uma preparação para isso. E falar aí do racismo, acho que a gente vê essa questão da raça, ela interfere muito nas condições de vida das pessoas. Então, a gente tem aí dados estatísticos
que a questão da raça interfere nas condições de trabalho, na questão das oportunidades de mercado, na questão das moradias, é a população mais encarcerada. Então, isso a sociedade precisa tomar conhecimento e fazer embate com isso e trazer propostas de soluções. Avalio, assim, dentro de tudo que a gente tem participado, que a gente ainda está muito longe de se chegar ao ideal. E para fechar no tema, como é Mulheres em Pauta, eu acho que a mulher negra, como disse a professora Zélia, da Universidade do Pará, ela é formada numa tríade, que é, né, a questão de gênero, de raça e de classe. De gênero, por ser mulher, ela vai sofrer o preconceito por ser mulher, de raça por ser mulher preta ou parda, e de classe por ser da classe mais vulnerável, que é a classe trabalhadora, que é a classe do povo pobre, né? Então tem as mais vulnerabilidades. Sim, e esses são fatos, né? Estão aí os dados estatísticos, são números. Mas o que falta para a sociedade? Porque é o que acontece, né? Quem não está sofrendo racismo é um lugar muito cômodo. Então, eu acho que nesse encontro nosso aqui, nesse bate-papo, fica bastante facilitado para mim, porque eu estou aqui junto com a professora Inês, né, uma historiadora. Tem duas professoras e aqui. aí ela tem um conteúdo, né, nesse ponto, e aí a gente não vai divergir muito, porque foram 350 anos de escravidão no Brasil, e aí o período pós-abolição, né? Eles colocam assim, porque a princesa Isabel, ela aboliu a escravidão, então ela foi boazinha, tornou todos os negros livres, mas em que condições? Sim. Quais foram as condições dadas ao negro no momento da abolição? Que é mais soltar a própria sorte, né? Então, eu queria fazer esse recorte aqui, porque no momento da abolição, e aí a gente tem que contextualizar, né, com o que está acontecendo agora, nós não tivemos oportunidades, né? Eu não sou neta de escravo. Eu me recuso a ter esse título e vou debater, porque eu sou oriunda de um povo que foi escravizado, né? Os meus ancestrais, os meus bisavós, tataravós, eles vieram da África, né, de África, onde eles eram livres e eles foram escravizados aqui no Brasil. E aí, de que forma que esse povo, após a abolição, ficaram? A própria sorte, né? A própria sorte. Quem veio trabalhar no lugar dos escravos? Os imigrantes italianos, né? Os europeus, assalariados. E por que não pagavam salário para os negros? Porque eles achavam que os negros eram de uma classe inferior pela cor da pele, né? E aí tem, além dessa condição que colocaram para os negros, e como eram então as mulheres negras, qual era a situação que elas viviam, né? Tinha as mulheres da casa, né, da casa grande, e as mulheres da lavoura. Então, quem estava na casa grande, em alguns momentos, dependendo o grau de afetividade que tinham com aquela criança, que ela amamentou, que ela ajudou a criar, algumas dessas crianças, quando adolescente, a ensinavam a ler e escrever, né? Então, elas eram depois multiplicadoras desse ato de ensinar. Mas os negros eram proibidos a estudar. Não tinha escola, eles não eram aceitos em nenhuma escola. Então, a que mercê que foi dado para essa população? Então, todo o preconceito, todo o racismo que tem na sociedade hoje, ele é um fruto de uma história que está colocada dentro do Brasil. Por isso nós chamamos que o racismo é estrutural, porque em cima desse racismo se estruturou toda a sociedade. Então, se coloca a gente num espaço menor, de pouca visibilidade, de pouca aderência. Então, agora a questão das cotas, né? A gente precisa discutir as cotas, né? Esse ano agora vai dar o prazo da questão das cotas, mas não foi sanado ainda a diferença
em nível cultural de educação entre negros e brancos. Então, Não é uma a coisa gente que vira precisa, página, né? a gente precisa estender essas cotas, porque as oportunidades ainda não chegaram numa grande maioria da população negra, e que dirá das mulheres negras, né? Sim, que estão, né, lá no final dessa No final, dessa como a Inês conta disse, toda. como a professora Inês disse, as mulheres sofrem a opressão de gênero, e aí as mulheres negras sofrem mais, porque na opressão de gênero sofrem porque Entra são tudo mulheres. aí, E aí tem a opressão, que é da opressão social, onde uma mulher negra e uma mulher branca, elas têm essas diferenças por conta da cor da pele. Então, pode-se ocupar o mesmo espaço, o mesmo trabalho, mas ela ganha menos. Então, os homens brancos ganham mais, os homens negros, depois vêm as mulheres brancas e por baixo, né, em último lá na escala, as mulheres negras. Sim. E isso é preocupante. Então, a gente tem que criar políticas públicas para vencer essa forma de racismo, né? Sim, e são muitos anos, né, como você disse, que não dá só para a gente virar a página, Não. né? Não é uma coisa simples e fácil de fazer. E na maneira mais prática, vereadora, como você enxerga os encaminhamentos da nossa cidade? Então, antes de entrar nisso, acho que é bom para todos e todas que estão acompanhando aí o programa Mulheres em Pauta, alguns dados assim estatísticos, porque as pessoas não têm a ideia do rombo, né, social que o Brasil faz e pratica contra a questão não fazendo o embate, né, contra o racismo. Na questão da educação, porque daí tem essa política da cota, e é importante levantar que nós devemos fazer movimentações que permitam, que isso permite, porque foi só a partir que a gente tem esses dados que houve um crescimento dos negros, das negras dentro do nível superior, por causa dessa política. Então, a gente, em vez de retirar, você tem que ampliar. Então, você vê, pegar ingresso no ensino superior, em 2013, mulheres negras correspondiam a 22%, as mulheres brancas, 32%, homens brancos, 26%, homens negros, 18%. Então, as mulheres, como a gente, tanto na questão da raça, as mulheres sempre estão acima dos homens, porque as mulheres negras estão em mais quantidade do que os homens negros. A partir de 2019, acho que teve aí um grande salto de ingresso no ensino. As mulheres negras passaram para 27% e os homens negros para 20%. Na questão do mercado de trabalho, as mulheres negras ganham até 70% a menos que as mulheres brancas. Então, isso, gente, é uma injustiça muito grande, porque é o mesmo trabalho. Então, é a mesma força de trabalho. Então, isso jamais poderia acontecer. No trabalho doméstico, elas são 68% dessa força de trabalho. 63% dos lares são chefiados por mulheres negras, né, que estão abaixo da linha da pobreza. E a gente está vendo que, a partir, né, do governo, né, que nós estamos aí com uma inflação muito alta, o custo de vida muito alto, as condições estão cada vez mais piorando e quem que atinge mais? São as mulheres negras, são os negros de forma geral. E outro dado das violências. Né? Hoje o termo no específico não é sobre violência, mas as mulheres negras são as maiores vítimas do feminicídio no Brasil. Para cada 3 mulheres mortas, 2 são negras e pardas. A violência sexual nas mulheres negras as mulheres negras são 73% são vítimas da violência sexual. Então, isso precisa acabar. E o que a gente tem observado? Está se fazendo alguma coisa? Tá, mas é muito pouco, é uma lentidão muito pequena para as grandes injustiças que foram proporcionadas durante esses 350 anos e muito tempo aqui no nosso país. Então, o que eu percebo, e aí falando um pouco da questão da questão legislativa, então algumas leis são feitas, claro, o Poder Legislativo não tem muito poder para fazer leis que interfiram diretamente no mercado de trabalho, mas o que a gente sente, e aí eu faço uma comparação
na Câmara Municipal, que eu estive vereadora de 2001 a 2008, tinha vereadores negros? Tinha. Mulheres não, mas vereadores negros tinham. Mas o debate sobre a questão do enfrentamento do racismo, eu sinto que ele está muito mais presente nessa legislatura do que na legislatura passada. Aumentou, acho que em termos de quantidade de vereadores, homens negros, aumentou, né? A gente tem bem mais do que tínhamos em 2001. Mas o debate, ele está posto. A questão é que nós não podemos ficar apenas no debate. Então, eu estou apostando muito grande aqui em Mogi das Cruzes no Plano Municipal de Educação, porque o Plano Municipal de Educação ele vai ser colocado para a gente votar agora vai ser colocado na Câmara Municipal, e nós precisamos, e aí convido já, né, a Vânia como professora, como militante do movimento negro, da gente fazer propostas construtivas para que o debate seja feito dentro das escolas municipais, mesmo com crianças pequenas, porque há forma de você fazer esse debate do enfrentamento ao racismo. Sim, a educação realmente usando como uma forte arma para esse enfrentamento. É esse o caminho que você também acredita, Vânia? Quais são as outras esperanças que você tem na cidade de Mogi das Cruzes? Então, eu tive, no último período, né, em 2020, fui candidata a vereadora na cidade e fiz algumas propostas na campanha. Então, eu acho que Mogi ainda está muito longe de um debate de enfrentamento ao racismo, de retirada. Então, a gente falta muitas políticas públicas na cidade. Então, como falta política pública para os não negros, faltam para os negros também. Então, aí as questões de moradia, quando você olha a população que mora mais nas periferias, na sua grande maioria são pessoas negras, né? Já por conta daquilo que nós já colocamos aqui, que contextualizamos com o período de escravidão, de ter sido largado à própria sorte. Mas moradia, saúde, tem doenças que são mais específicas para a população negra. Então, Mogi não tem uma política voltada para essa população. Não tem. Então, você teria que ter um centro de referência ou, então, um estudo, quantificar quantos negros tem para fazer o levantamento dessas políticas que devem ser implementadas para a população negra. Né? Então, a diabetes, a pressão alta, a má circulação, as tromboses, a anemia falciforme, são doenças que estão ligadas à população negra, na sua grande maioria. Aí, ontem, até conversando com uma amiga, ela falou que alguém da família estava com uma determinada doença. Eu falei assim, tem negro na família? Então, às vezes, as pessoas têm pele clara, mas elas são afrodescendentes, né? A anemia falciforme, ela é característica da população negra, mas um não negro pode ter. Por que o não negro pode ter? Porque nosso país é miscigenado. Sim. Então, e aqui o que vale é o tom de pele, né? E não a cor da... O restante é o fenótipo e não o genótipo. Então, a pessoa é branca, é clara, mas ela tem um genótipo, né? Porque aí eu posso falar com propriedade, porque sou formada em biologia, dei aula de genética por muito tempo nas escolas. Então, o que fica carregado para a população negra é a forma que a gente é tratado pelo fenótipo, pelo aquilo que a gente vê. E quando o outro carrega um DNA de negro e ele não é atingido pelo preconceito, pelo racismo, porque ele tem uma cor de pele mais clara. Sim. Mas isso é uma questão da autodeclaração, que nós temos problemas também. Como é que foi feito em 2002, um censo escolar. E nesse censo, as crianças preenchiam um papel para colocar se ele era negro ou não. Né? Uhum. Qual era a etnia que ele pertencia. Não vou falar raça, porque raça nós todos somos da raça humana. E aí a gente via muitos alunos
é moreno, moreno claro, né? Aquela coisa, né, que a gente coloca no movimento negro, que é os vários tons de negro, né? Que aí as pessoas acabam não se colocando. Então, o adolescente muitas vezes não se coloca e aí a gente tem uma falsa estatística de quanto nós somos. Mas tem um porquê também, porque ele não coloca. Tudo tem um porquê, porque para ele essa carga, né, se ele se autodeclarar, se ele se enxergar como negro, ele vai sofrer um preconceito. Ele acha que se ele não disser que ele é negro, que ele não vai sofrer o preconceito, muito pelo contrário. Por isso que a gente aí entra também no orgulho, né? De realmente levar toda a história que foi apagada por muitas vezes, levar essa história para ter esse orgulho para a pessoa poder se enxergar. E assim, quando a professora Inês coloca, né, a vereadora, da gente fazer um trabalho, um projeto da educação, né, dentro da educação, para trabalhar a Lei 10.639 de 2003, é que a lei já existe, ela simplesmente só não é implementada. Há uma importância, sim, porque o negro vai começar a se enxergar. Quais são os livros didáticos, em que momento que essas crianças se enxergam dentro da sociedade? Porque a sociedade só coloca o negro, a mídia só coloca o negro nas situações mais ruins, né? Então, quando ele dentro da minissérie, ele é o assaltante, ele é o traficante. Então, dificilmente você vê um negro na mídia ocupar espaço onde é o espaço de poder do branco, né? Ele é um engenheiro, ele é um médico, ele é um doutor, ele é um cientista, um pesquisador. Por que a menina que sequenciou o genoma do vírus, do Covid-19, por que ela não está mais na mídia? Ela é uma mulher negra, ela é uma brasileira. Então, teve um pico de aparecimento dela na mídia, mas depois apagou, como se ela não existisse, como se o trabalho dela não fosse importante. Rápido, né? O trabalho dela não foi importante para a população negra, foi importante para a humanidade. Quando ela fez a sequência do genoma do vírus causador da Covid, foi importante para todo mundo, mas ela não teve a devida importância. Né? Sim. E assim vamos outros tantos. Em outras partes também, né? E assim, a gente vai evoluindo, como a vereadora disse, estamos no século XXI, muitas coisas são faladas, muitas informações são passadas, né? E a internet também ajuda a levar essas boas informações, mas ao mesmo tempo, as coisas ruins parecem que extrapolam também. Nas sessões ordinárias, a cada semana tem uma nota de repúdio, né? Há algum movimento racista. O que acontece? Como a senhora enxerga isso, vereadora? Então, é nesse sentido porque o enfrentamento que é preciso ser feito no combate ao racismo, ele não é feito da forma como deve ser, e no sentido de que precisa ser acabado, mas precisa parte do próprio, se você pega aí, né, próprias manifestações de governante que acabam incentivando, né, o aspecto do racismo e do não combate ao racismo. As leis, elas existem, mas elas não são colocadas em prática. Quer dizer, quando acontece alguma coisa, mesmo a pessoa não sendo, né, um garoto negro, uma garota negra, que é muito mais visado, né, com essa questão, eles não são inocentes, mas para eles têm como que provam que eles são inocentes. E tudo já vem, toda aquela gana, aquela garra, todo aquele preconceito em cima disso, como eles fossem responsáveis por tudo. Então, dentro dessa sociedade organizada que não está preocupada em fazer o enfrentamento ao racismo. As leis são colocadas, sim, então isso é um passo importante, mas acaba não sendo colocado em prática. Isso vai de um processo de formação, de conscientização. Eu atuo no partido, que é o PSOL, onde a gente faz o devido investimento, tanto que a gente tem, né, vários parlamentares negros e a gente tem incentivado, né, nessa questão. Aqui em Mogi das Cruzes,
Acho que é fundamental o movimento negro, né, as mulheres, ter uma atuação mais incisiva na questão. O Conselho Municipal da Igualdade Racial, ele existe, mas acho que precisa ter aí, de fato, uma participação dos movimentos sociais organizados para que esse conselho ele ganhe a força que ele precisa ter, porque não dá para apenas ser apenas para cumprir a lei. Então, acho que tem que ser de palco de denúncia. Então, no sentido do Poder Legislativo da gente fazer as moções, eu acho que isso é importante. É um instrumento, não é o único, mas nós não podemos ficar só naquilo lá. Acho que a gente tem que, de fato, fazer um acompanhamento. Toda denúncia, acho que ela tem que ser verbalizada, né, porque incentiva as pessoas a fazerem as denúncias, a se colocarem, a procurar fazer BO, a procurar parlamentares, para que, quanto mais você dá visibilidade a isso, eu acho que é importante para você organizar e combater. Então, eu aposto muito na questão dos movimentos sociais organizados. Eu acho que essa é a força do movimento vivo no combate ao racismo. Certo. Bom, vamos encaminhando já para o final do nosso programa. A gente falou que passava rápido, né, vereadora? Quando a conversa é boa, né, tem muita informação realmente para passar, vai voando mesmo. Mas agora, só para a gente encerrar, Vânia, tá na hora de não ser mais pacífico, né? Assim, as pessoas não brancas, às vezes ficam só ouvindo, precisa agir também. Convidar essas pessoas também para não parar por aqui essa reflexão. Você quer dizer não negra? Não negra, desculpa. Para a gente continuar essa reflexão fora do programa, não parar por aqui. É que as pessoas veem o racismo, né, e colocam que esse é um problema do negro. Isso não é um problema do negro, isso é um problema dos brancos. Eles é que têm que ser educados, têm que se educar para poder conviver, para poder formar uma sociedade igualitária. Então, ele tem que descer do lugar de privilégio dele, porque tem que reconhecer. Sim. O branco, ele não reconhece o lugar de onde ele está, o lugar de privilégio dele. E por ele não reconhecer isso, ele reforça a questão do racismo. Entendeu? Então, a gente precisa, no processo de desconstrução, tem que ter uma conscientização do não negro para que ele reconheça que muitas vezes ele está em lugar de privilégio e o privilégio dele é por conta da cor da pele. Sim. Então, realmente fica aí o convite, fica aí a reflexão para vocês. Eu quero agradecer minhas convidadas. Obrigada, vereadora Inês. Mais uma vez, eu agradeço. A gente sempre vamos estar presente aqui, trazendo temas e, com certeza, essa questão do racismo, enfrentamento ao racismo, a gente vai trazer em outros momentos para debater outras questões. Então, essa questão no dia 25 de julho, se não me falha a memória, né, o Dia da Mulher Negra Caribenha, nós vamos estar debatendo isso, mas, de fato, é isso. Nós precisamos ser antirracista, não basta combater o racismo, nós temos que ser antirracista, né? Ter ação prática para o combate aí do racismo. Vânia, muito obrigada pela sua presença, por enriquecer o nosso bate-papo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para a gente fazer o debate de educação, fazer o debate sobre as mulheres negras, sobre a juventude negra. E estamos aí para enfrentar, né, e para construir uma sociedade onde negros e brancos possam viver harmoniosamente. Certo, e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Mulheres em Pauta encerra, mas você pode continuar por dentro na programação da TV Câmara e também nas redes sociais. Até mais!